Se você quer comprar o seu primeiro imóvel, fica até o final desse vídeo, porque eu vou mostrar a alternativa de como alcançar o seu objetivo através dos consórcios. Uma maneira que nem todo mundo conhece e poucas pessoas na prática executam. E antes de começar a falar sobre as estratégias de fato com o consórcio, eu queria fazer um comentário sobre a questão do imóvel em si. Na internet existe a grande discussão de que se vale a pena ou não ter imóvel. E de antemão eu já falo para vocês, na minha visão faz muito sentido ter imóvel próprio. Grande parte das pessoas que falam para você não ter imóvel e pagar aluguel estão comprando seus imóveis. E o que eu quero te dizer é, nunca vale a pena comprar imóvel. Nunca. Compramos essa mansão de 40 milhões, meu amor. E quando eu falo que vale a pena ter imóveis, eu não estou falando apenas de uma análise financeira. Na minha visão, ter imóvel engloba outras áreas além da matemática. E pensando numa família, a primeira questão que me chama a atenção quando se pensa em um imóvel é justamente a questão de segurança. Normalmente as empresas quebram por custos fixos altos e não por custos variáveis. Isso significa que, se você tiver uma empresa que tem uma folha de pagamento muito alta, que tem um aluguel muito caro, muitas custas com sistemas e algo do tipo, você fica vulnerável a quebrar. E não é diferente com uma vida financeira familiar. O que nos faz quebrar financeiramente são os custos fixos que a gente carrega mensalmente. Então você não ter que pagar aluguel depois de que você comprou o seu imóvel, pode trazer muita segurança. Pense em quantas famílias na pandemia que de um dia para o outro perderam suas fontes de renda, sejam nos serviços que prestavam ou até mesmo nos seus empregos. As pessoas que tinham imóveis próprios e não dependiam de pagamento de aluguel se saíram muito melhor, ou pelo menos não tiveram uma preocupação a mais num momento tão difícil. E o segundo ponto que para mim é essencial quando se tem um imóvel próprio é a questão de paz. Você saber que ninguém vai te mandar um e-mail ou te mandar uma mensagem falando que você precisa devolver o imóvel. Você sabe que sua família pode reformar da forma como você quiser o imóvel e deixar com a sua cara. Você tem a tranquilidade que se seu filho quiser fazer uma bagunça no quarto e riscar todas as paredes, não tem problema, porque aquele imóvel é seu. E sem contar também na questão emocional. As famílias que crescem na mesma casa e não ficam passando por todo aquele processo de mudança de tempos em tempos, acabam tendo muito mais estabilidade e tranquilidade. Então, de antemão, eu já digo que, na minha visão, é muito importante que uma família tenha a sua casa, o seu lar. E agora a gente vai refletir como que normalmente se alcança esse imóvel próprio aqui no Brasil. Qual é a forma mais comum? E se você não tem a sua casa, o mais comum é que você pague aluguel. Claro que algumas pessoas vão falar assim, mas eu moro com a minha mãe, eu moro com meu pai, eu moro de favor na casa de um tio. Se você tem essa condição de não precisar gastar com aluguel, você ainda está numa condição melhor do que boa parte dos brasileiros. Mas eu entendo que mesmo que você esteja nessa situação, você ainda assim quer ter o seu imóvel próprio. E aí que começa a dificuldade. Você, além de pagar o aluguel, vai ter que poupar um dinheiro para alcançar a entrada de um financiamento. Normalmente entre 20% e 30% do valor do imóvel. E isso geralmente leva vários anos até você conseguir de fato juntar esse dinheiro. Você junta o dinheiro da entrada e aí sim você entra no famoso financiamento. O mais comum são os financiamentos de 35 anos. E depois desse período, o imóvel é seu. E agora, discutindo um pouco sobre esse fluxo, o primeiro ponto é que juntar a entrada já é uma dificuldade muito grande. A gente sabe que, na média, os salários não são altos e não sobra tanto dinheiro assim todos os meses. Então, ter que juntar esse dinheiro quando sempre tem imprevisto é um desafio muito grande. E o ponto é, a gente sabe que cada vez os imóveis vão ficando mais caros. E não necessariamente porque eles de fato vão se valorizando, mas simplesmente porque a gente tem uma inflação a cada ano aumentando. E a cada ano o nosso dinheiro vai perdendo valor.
A gente consegue perceber isso porque há 20 anos um imóvel de 100 mil reais era um baita imóvel. Hoje em dia, aqui no centro de São Paulo, você não compra nenhuma kitnet antiga com 100 mil reais. Então, enquanto você está nessa luta para juntar o valor da entrada, o imóvel também vai ficando mais caro, tornando todo esse processo mais difícil. E para mostrar isso de forma didática, imagine que você queira comprar um imóvel de 200 mil reais. Teoricamente, você precisa de 40 mil reais para dar entrada no seu imóvel. Só que depois de alguns anos, esse imóvel vai para 230 mil. E a entrada que antes era de 40 já passou para 46. Então você precisa juntar 6 mil reais a mais. Depois de mais alguns anos, esse imóvel de 230 passa para 250 mil. E a entrada que inicialmente era de 40 já passou para 50 mil reais. Percebe como cada vez vai ficando mais difícil de você alcançar essa linha de chegada? E o segundo ponto é que você levou vários anos para conseguir juntar o valor da entrada. E nesse momento você entra no financiamento com prazo de 35 anos. E um detalhe, a parcela desse financiamento é expressivamente maior do que o que você pagava de aluguel. Principalmente agora que os juros estão altos. E não tem uma tendência do Brasil manter juros baixos por muito tempo. Infelizmente, nós temos nossos problemas aqui. E o terceiro ponto é que durante alguns anos você juntou todo o seu dinheiro para dar entrada. E aí, quando você começa a pagar o seu imóvel no financiamento, você começa sem nada, porque tudo aquilo que você juntou foi usado para dar entrada. Percebe? Você leva vários anos para dar entrada, entra num financiamento de 35 anos e acaba zerado, porque todas as suas economias foram centralizadas na compra do seu imóvel. Por isso que é um desafio muito grande para a maior parte das pessoas de comprar o imóvel. E por isso que eu acho que é tão importante que a gente discuta alternativas a esse modelo. E como eu disse anteriormente, eu não estou aqui criticando o modelo do financiamento, eu estou apenas destrinchando para que a gente consiga encontrar outras alternativas que possam ser interessantes para você. E na minha opinião, dá para fazer isso de forma mais interessante usando os consórcios. O primeiro ponto que precisa ser discutido é, quando você entra num consórcio, você vai participando dos sorteios. E se você entra num grupo bom de consórcio, você na média vai demorar 6 anos para ser contemplado. E reforço, metade das pessoas serão contempladas antes e metade das pessoas depois desse prazo de 6 anos. Por isso que eu uso a média desse prazo. E o que eu acho interessante é que quando você contrata a sua cota, você já vai participando desses sorteios. Então pode ser que você consiga sair do aluguel em 6 meses, em 1 ano, em 2, em 3, em 4 anos. Mas como também pode acontecer de você demorar 8, 10, 12 anos. Mas a grande vantagem que eu vejo é, você já consegue se expor à chance de contemplar e ter acesso ao seu imóvel sem ter que dar uma entrada grande na frente. O segundo ponto que eu acho muito interessante é que você não precisa entrar depois de vários anos numa dívida de mais 35 anos, porque o prazo total dos consórcios gira em torno de 16 anos. Então, mesmo que você demore 10 anos para ser contemplado, quando você for contemplado, terão apenas 6 anos para acabar de pagar a sua cota e o imóvel ser seu. E por fim, o que eu acho muito importante é que, quando você contrata uma cota, todos os anos, tanto o crédito como a parcela, enquanto você não é contemplado, sofrem reajuste. Então não vai acontecer de o imóvel ir ficando mais caro e você não ter crédito suficiente para comprá-lo. Então mesmo que você demore 10 anos para contemplar, você vai comprar o seu imóvel porque o valor da inflação estará corrigindo a sua parcela e o seu crédito. Outro ponto que eu acho muito importante é que no meio do caminho você consegue usar algumas estratégias para acelerar a sua contemplação. Por exemplo, você consegue distribuir em várias cotas pequenas para aumentar a sua chance de sorteio. Além disso, se você precisar contemplar uma carta com crédito menor, o lance proporcionalmente falando fica muito menor.
Além disso, você consegue usar o seu FGTS para contemplar uma parte dessas cotas. Sem contar também que é possível usar modalidade de lances fixos. Uma característica importante é que lances fixos, depois de vários anos, tem uma competição muito pequena de pessoas. Então, resumindo, ao invés de você juntar o dinheiro para dar a entrada no seu financiamento, você já consegue ir pagando suas parcelas. E na média, em 6 anos, que é o período de praticamente uma faculdade, você já vai ter dado entrada na sua casa própria. E aí eu te pergunto, você lembra como você estava há 6 anos? Se você tivesse começado há 6 anos, hoje você, na média, estaria dando entrada no seu imóvel próprio. E muitas pessoas falam o seguinte: poxa, consórcio é muito ruim porque a parcela vai reajustando mesmo depois que você compra o seu bem. Isso é verdade, a parcela reajusta de fato. Porém, muitas pessoas falam isso na inocência como se o financiamento não tivesse reajuste. Só que o que pouca gente sabe é que o financiamento que começa com uma parcela maior e teoricamente vai caindo por conta da tabela SAC, sistema de amortização constante, possui também reajustes mensais. Então o que deveria cair de fato a parcela, ou seja, o valor deveria diminuir, acaba não diminuindo como as pessoas esperam. Então por muito mais tempo do que você imaginava, você acaba pagando uma parcela mais alta. E isso é muito fácil de perceber, porque nenhum banco perderia dinheiro para a inflação por te emprestar dinheiro. O banco nunca vai perder dinheiro, assim como nenhuma outra instituição financeira. Por isso que se você acha que está realmente pegando dinheiro por 35 anos sem correção, você é muito ingênuo. E se você quiser desenhar um plano para comprar o seu primeiro imóvel comigo, eu vou deixar aqui um link do meu WhatsApp, onde a gente consegue conversar e ver a melhor alternativa para você. Por outro lado, se você quiser se aprofundar no tema de consórcio, eu tenho um link aqui do MCPC, o Manual de Construção de Patrimônio com Consórcios, onde você aprende a construir patrimônio usando o consórcio como ferramenta principal. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e não esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.